Creio que Deus tem algo a dizer aos nossos corações nessa noite. Então fique atento, irmãos. É uma experiência que eu tenho tido, experiência simples, e às vezes nós perdemos essa experiência com o tempo, e mesmo estando na casa de Deus, na presença de Deus, nos acostumamos com todo o ritual da igreja, tudo, e nos esquecemos de ouvir o próprio Deus que está interessado em falar aos nossos corações. E quando Deus fala, irmãos, seja no meio da tormenta, seja no meio da dificuldade, seja onde for, Deus tem nos dado essa experiência, que Ele honra aquilo que Ele fala, que Ele honra aquilo que Ele diz. Palavra de Deus, Hebreus 12, 14, 29, diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem um dos outros para que nenhum de vós deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Amém, irmãos? Esse versículo, quando o pastor me chamou, perguntando se eu poderia estar aqui hoje pregando, quando ele falou, você pode, a resposta ao meu coração veio antes de eu dar a resposta para ele, porque o versículo já veio: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Talvez nós já ouvimos isso tantas vezes nas nossas vidas, e às vezes nós deixamos coisas que nós já ouvimos muitas vezes passar, e às vezes nós acabamos tomando prejuízos na vida, justamente por coisas que são muito simples. Esses dias eu levei uma multa assim, pequenas coisas, uma pequena multa, não é uma coisa assim que transforma a vida de ninguém. Quando você compra numa corretora de ações, você tem o dia e mais 2 dias para pagar o que você comprou. E eu comprei e esqueci de fazer a transferência naquele dia. E aí, se amanhece o dia, o saldo não está lá, você leva uma multinha, e se persistir, eles vendem o que você tiver lá e cobre tudo normal. Esses dias eu estava lá, um irmão chegou lá e falou assim: eu vou programar um Pix para o senhor, do valor de um negócio que a gente tinha feito, para o dia 25. Aí eu olhei para mim mesmo assim, falei: quem é que não sabe que pode programar um Pix? Se eu tivesse programado esse Pix, eu não tinha levado a multa, não tinha tido o prejuízo. E às vezes a vida é assim, irmão, bem simples, coisas simples que você sabe, que às vezes você fala: mas eu vou ouvir isso de novo. Mas o que eu creio que Deus quer fazer nas nossas vidas nessa noite é evitar que a gente venha tomar prejuízos.
E às vezes a gente toma alguns prejuízos pequenos e tudo bem. Mas às vezes a gente pode estar numa situação como esteve Saul, ou Esaú. Aí a gente esquece muitas vezes daquilo que a gente já ouviu num momento qualquer das nossas vidas, porque esse rapaz, ele sabia que ele era o primogênito, e ele sabia que ele teria direitos a mais, mas um dia de cansaço, um dia que ele teve fome, ele chega e vende o seu futuro por um prato de lentilha. E depois que ele tenta resolver isso mais tarde com o seu pai, ele não consegue. Era tarde demais. Mas de uma coisa que ele já sabia. Não era novidade para ele, quando o pai dele estava morrendo, não era a notícia daquele momento, não era a notícia chegando ali, era já uma coisa que ele sabia desde o nascimento. Ele era o primogênito. Se Deus tinha um jeito de honrar a Jacó, tudo bem, mas ele estava no direito dele. Deus teria que dar um jeito de abençoar Jacó de outra forma, mas se ele permanecesse fiel, Deus não ia desonrar a sua fidelidade. Então a gente precisa, irmãos, estar atentos para ver se aquilo que aparentemente é normal, aquilo que aparentemente é do dia a dia, talvez não esteja roubando aquilo de mais precioso que Deus tem para as nossas vidas. Quando a palavra de Deus diz aí que nós não devemos deixar nenhuma raiz de amargura brotar, é tremendo, irmãos. Eu estava lendo esse texto, e aí consequentemente apareceu o irmão Daniel e sua esposa, lá na praia, né, uma foto deles, e eu fiquei feliz de ver os irmãos lá, mas eu fiquei mais feliz quando eu vi que eu estava feliz por causa dos irmãos. Eu fiquei mais feliz comigo, porque eu estava feliz por alguém que estava lá. Eu não estava na praia, eu não estava vivendo o momento, mas eu consegui me alegrar, né, de ver os irmãos lá. E o amargo, ele não consegue fazer isso, irmãos. O amargo, ele não se alegra. Por isso veio essa alegria no meu coração, porque eu estava lendo esse texto, e quando eu consegui me alegrar com isso, eu lembrei disso. O amargo, ele não se alegra. O amargo, ele não consegue se alegrar com a novidade do outro, né, com aquilo que o outro tem, né. Lembrei-me do sobrenome da irmã, aí eu me lembrei que o ano passado tinha um litígio ainda de herdeiros, Indústrias VEG. Lembre disso, talvez você esteja ao lado de uma pessoa que você nunca sonhou. E os herdeiros dessa indústria estavam batalhando ali em torno de 1 bilhão e tarará, como herdeiros. Aí eu pensei, falei, a irmã, se tiver nesse meio, né, em vez de comprar uma passagem para a praia, já compra a praia, porque dá muito dinheiro. Eu não sei quantas pessoas
que são os herdeiros que estavam se sentindo injustiçados. Mas era 1 bilhão e tarará. Então, irmãos, a gente precisa começar a ouvir a simplicidade das coisas de Deus. Às vezes nós complicamos demais. Eu faço 2 cursos de teologia, eu faço um na Argentina e faço um aqui no Brasil. Mas eu olho para a palavra ela continua sendo a mesma. Não mudou nada. Se eu errar, se eu pecar, posso até estar lá relacionado no serviço exterior. Como é que é? Serviço de culto, lá tem isso. Chama serviço de culto, ministério de culto, que pertence a relações exteriores. Meu nome vai estar lá ao final do ano. Mas se o meu nome não estiver, na hora que Jesus abriu o livro lá, irmãos, posso ter comido muita picanha na Argentina, mas o resto da história não vai ser boa. Então a simplicidade das coisas de Deus tem que estar no nosso coração. Deus fala que Ele nos ouve, irmãos. Esses dias, uma coisa, eu gosto das coisas simples, porque se eu, com a minha mentalidade, consigo entender as coisas simples, você também vai conseguir. Esses dias, há uns dois, assim, momento de aviso que eu tive aqui, uns 2 atrás, coisas simples. Eu estava pensando, vou comprar uma cama. Estava decidido a comprar uma cama. Normal, não há nada demais. Mas eu estava pensando nisso, Deus falou, compra material. Compra material. O material que eu trabalho, Deus falou, compra o material. E eu peguei e desisti lá da cama que eu ia comprar e comprei o material. Aí eu vim aqui, dei o aviso em tudo, no outro dia alguém chegou para mim. O material já tinha chegado, alguém chegou para mim e falou assim, você tem alguma coisa para pagar hoje? Eu falei, tenho material. Quanto que é? Eu falei, tanto. Estou passando o Pix para você. Tinha sido tumultuado. A semana tinha sido tumultuada. O pessoal atrasou o material. Depois que disseram que ia chegar no outro dia, chegou bem antes, né, do que já tinha programado. Então foi uma bagunça. Mas Deus tinha falado, compra o material. Deus não tinha falado, compra a cama. Deus tinha falado, compra o material. A cama era uma coisa que eu queria? Era. Mas o que Deus estava falando era, compra o material. E eu comprei. O que Deus achou alguém para me pagar? Pagou o material. Como eu sempre falo para os irmãos, eu nunca subo aqui de graça. Nunca, 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 nunca. Nunca. Se o pastor fala assim, irmãos, dá para você vir? Talvez não dá, mas dá. Eu ligo lá no meu trabalho, dá para alguém me substituir aí? Se der, eu venho. E eu ganho bem mais aqui para dar um aviso do que vários plantões. Porque sempre, quando é na segunda-feira que eu dei um aviso aqui, ou que eu fiz alguma coisa, alguém chega e fala, quanto que é? Aquele dia era R$ 849,89. Tá bom, irmão, para dar um aviso aqui?
num dos dias de domingo? Tá bom? Para você seria bom? Era só fazer o que Deus estava falando. Deus está falando isso. No meio da nossa tribulação, irmãos, Deus, Ele honra aquilo que Ele está falando. Deus honra aquilo que Ele está nos dirigindo. Deus está falando coisas, né? E a gente às vezes está perdendo. Às vezes está perdendo a direção. Um dia o pastor, logo que eu cheguei aqui, o pastor falou assim, ó, vá lá na igreja do meu irmão que é aniversário hoje. E eu preciso falar com você, então você vai lá. Falei, tá bom. Cheguei lá, o pastor precisou sair para outra visita e foi. Mas naquele tempo, quando eu cheguei aqui, minha mãe tinha acabado de morrer. Eu tinha, né, passado com ela um bom tempo acamada, negócio e tal, remédios, coisas, e estava tudo meio atropelado. Aí o camarada pregou assim, a solução está lá dentro da sua casa. E eu cheguei na minha casa e olhei para cá, olhei para lá, era muito colchão lá naquele dia, porque minha mãe tinha morrido, tinha vindo gente de São Paulo, tinha vindo gente não sei da onde, não sei o que, e ficou lá em casa. Mas aí eu olhei para aquele monte de colchão, falei, será que hotel não vai dar para montar com isso aqui? Aí Deus me lembrou de uma cadeira que eu tinha pego lá no meu serviço. Alguém pediu para tirar a cadeira de lá que estava estragada. Como eu tinha ajudado a comprar aquela cadeira, eu falei, posso levar isso para mim? Pode. Aí eu lembrei depois que tinha uma cadeira. E arrumei e falei, vou mexer com essa cadeira. E esse material que eu comprei esses dias, eu falei, também era para as cadeiras. Quarta-feira, irmãos, eu cheguei aqui que eu não aguentava ficar em pé, de tanto fazer cadeiras. Porque Deus, Ele honra aquilo que Ele está falando. Deus, Ele honra. Não importa, irmão, se Deus fala para você, ó, é nessa porta aqui que você vai entrar. Aí talvez você não tenha R$1 no bolso, não tem nada. Eu tenho uma amiga lá em Brasília que ela fala assim, a sua história só parece com a minha. Porque ela chegou quebrada, do Nordeste, quebrada. E ela chegou perto do shopping Guatemi, Lago Norte, e tinha bastante salões de beleza, e Deus falou para ela, é aqui. E ela ouviu uma sala que tinha acabado de sair, técnico em eletrônica, tudo estava uma bagunça, e ela não tinha dinheiro, mas alugou aquilo. E aí, irmãos, tem 13 anos que ela está no mesmo lugar. Aí o pessoal falava para ela, você vai fazer unha, vai dar dinheiro, unha. Você vai estar no Lago Norte. Você não tem como que você vai estar no Lago Norte, sem dinheiro, sem nada. Você vai disputar com Celso Aracaki. Alguém já viu falar de Celso Aracaki? Celso Aracaki, eu falo para ela, você pode tripudiar sobre ele numa coisa. Ele não conseguiu deixar a Dilma bonita, porque ele era o cabeleireiro da Dilma. É o maior salão que tem lá em Brasília. Agora o segundo ou o terceiro é o dela. Um dia Deus falou, é essa porta. A gente precisa só ouvir, irmãos.
A gente precisa só ouvir. Ouvir e obedecer. É só isso. Não há nada de mais, não há nada de muito teológico, não há nada de muito isso, aquilo, outro. Não adianta eu falar grego e falar não sei o que, mas não sei o que. Aí chego aqui, leio, tenho uma interpretação linda da palavra de Deus, e saio ali fora, e Deus fala comigo, e eu vou. Aí amanhã cedo, segunda-feira, como é que vai acontecer isso? Vai acontecer, irmãos, porque Deus disse que vai acontecer. Vai acontecer porque Deus está dizendo nessa noite que vai mudar vidas. Vai acontecer porque Deus está falando nessa noite que vai mudar histórias. Porque Deus está falando nessa noite que vai mudar caminhos. É por isso que vai acontecer. Não é porque nós somos os melhores ou piores, mas é porque Deus está falando que vai fazer. Comece a desejar ouvir a Deus, irmãos. Comece a desejar ouvir o que Deus está falando com você. Ou se não está falando, comece a procurar ouvir o que Deus tem a dizer. Irmão, se Deus disser alguma coisa para mim, eu não me importo, irmãos, com quem é contrário a isso, aquilo, não sei o que, tarará. Eu não me importo, porque Deus coloca no nosso coração, e quando Deus coloca no nosso coração, Ele é capaz de nos honrar. Porque planejamos e às vezes não dá certo. Porque nos meios de nossos planos, irmãos, a gente precisa ouvir aquele detalhe que Deus quer nos dizer, aquilo que Deus quer nos falar, aquilo que Deus quer nos chamar a atenção. E às vezes nós estamos tão embriagados com nossos sonhos, com nossos projetos, ou às vezes nem tem projetos mais, porque tudo já deu errado. E às vezes nós esquecemos de ouvir o que Deus simplesmente fala aos nossos corações. Eu sei que talvez alguns tenham dificuldade, até mesmo de saber que Deus fala com a gente. Às vezes nós ficamos maravilhados com coisas do Velho Testamento e às vezes a gente fica comparando. Será que pode acontecer? Deus falou com Moisés, Deus falou com não sei quem, mas não sei quem, não sei quem, mas não sei quem. Todos eles estavam numa situação pior do que a nossa. Todos. Moisés estava numa situação pior que a nossa. Elias estava numa situação pior do que a nossa. Qualquer um do Velho Testamento aí, que você pensar, ele estava numa situação pior do que a nossa. Onde é que Deus aparece para Moisés? Deus aparece numa sarça. Onde que Deus aparece para Elias? Um vento suave, ou se preferir, quando Deus derramou o fogo. Mas quando nós aceitamos Jesus, Ele fala assim, olha, aquele que crê em mim, eu, o Pai, nós viremos e faremos nele morada. Por mais extraordinários que sejam esses milagres do Velho Testamento, Deus estava do lado de fora,
precisava ser provocado para aparecer. Hoje nós não precisamos provocar Deus para aparecer. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, Jesus falou: olha, eu e o Pai viremos e faremos em você morada. É diferente. Eles tiveram grandes experiências com Deus? Tiveram. Mas um Deus que ainda estava do lado de fora. Por isso não precisa ter medo de ouvir a Deus. Porque qual é mais fácil? Eu falar com alguém que está lá do lado de fora, ou falar com alguém que está dentro da minha própria consciência? Eu posso andar na rua falando com Deus. Eu não preciso provocar uma aparição de Deus. Eu não preciso provocar um estrondo, porque Deus já está dentro do meu coração. A palavra de Deus diz: não se esqueçam que vocês são templos do Espírito Santo de Deus. E às vezes nós andamos na rua, achamos que somos batistas, outros acham que são assembleianos, outros acham que são isso, que são aquilo. Não, irmãos. Esses dias alguém falou para mim: a igreja está acabando, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei: irmão, eu rejeito isso. Não. Passou uma mensagem para mim: eu rejeito isso. Isso não tem. Ah, mas eu sou batista desde não sei de quando. Eu falei: irmãos, que bom que você é batista. Quando você for crente, tudo isso vai mudar. O irmão não fala mais comigo, mas está tudo bem. Se não quer voltar para casa amargurado, irmãos, não me passe mensagem contra a igreja. Não me passe mensagem contra o pastor, não me passe mensagem contra isso, contra aquilo outro na igreja, porque provavelmente você vai voltar para casa meio amargurado. E às vezes a gente coloca isso como, né, se fosse uma grande coisa. Temos 30, 40 anos de igreja, temos 50 e 100, 110, 120, 100 e 200. Mas Paulo, ele diz assim, em Filipenses 3:5, fui circuncidado com 8 anos, ou com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica, era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparada ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo Jesus, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Somos justos diante de Deus. Somos justos porque Cristo é que promoveu essa situação. Quando eu estava pensando a respeito desse versículo, seguir a paz com todos e a santificação, né, você logo toma um susto: como eu vou pregar
né, sobre santificação para uma igreja que normalmente o senso de justiça que nós temos em relação ao outro, irmãos, é bem diferente. Quando nós falamos a respeito de justiça e de pecado, a visão que nós temos a respeito de nós e a respeito do outro é muito, mas muito, 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 muito diferente. Eu gosto de ler quando Natan, ele chega para Davi e fala, olha, tinha um sujeito, ele era rico, ele tinha várias ovelhas, mas chegou um camarada lá na casa dele, e ele, em vez de pegar a ovelha dele, das tantas que ele tinha, ele pega a única ovelha que o seu vizinho pobre tinha e mata para o seu amigo. O que Davi diz? Davi diz, olha, esse camarada, ele tem que morrer. E ainda tem que restituir 4 vezes mais, 4 vezes o valor da ovelha. Quem era digno de morrer? Um camarada que pegou uma ovelha. Era certo, era errado? Mas o camarada pegou uma ovelha. E Davi, a palavra de Deus diz que ele se enfureceu. Muito se enfureceu, diz a palavra. E disse, esse é digno de morte. Aí Natan falou, olha, esse sujeito é você. Mas também Natan fala para ele, olha, você não vai morrer. Deus te perdoou. Mas olha só, irmãos, qual que é o nosso senso de justiça? O pecado do outro é muito maior. O pecado do outro é muito mais ofensivo. O pecado do outro é muito mais destruidor. O seu vizinho é uma porcaria, porque ele estacionou o carro na frente do seu portão. Mas o homem, simbolizado na história, tinha matado uma ovelha. Davi tinha matado Urias, o marido da mulher, que enquanto o cara estava na guerra, ele chama a mulher do cara para um momento de lazer na sua tarde, no seu palácio. Agora, olha bem, irmãos, mesmo que seja errado, e às vezes é nessa coisa que a gente se mete, é errado o cara ter matado uma ovelha. Esse cara tem que morrer. Mas quando sou eu sou digno de perdão. Eu sou digno da graça. Eu sou digno da misericórdia. Deus me ama. Deus me ama. Eu sou o amado de Deus. Mas o outro tem que morrer. O outro tem que morrer. Roubou uma ovelha, tem que morrer. Matou o marido da mulher. Não é bem assim as coisas. O nosso pecado sempre é assim. Não é bem assim. Foi por causa disso. Foi por causa daquilo. Foi por causa daquilo outro. Estamos dispostos a matar o nosso irmão.
mas nós somos muito complacentes com os nossos próprios pecados. Mas como Paulo diz, olha, Esaú, ele também achou que tinha uma justificativa. E tinha, irmãos. Ele tinha chegado com fome. Ele tinha chegado cansado. Ele tinha chegado e Jacó era seu irmão. Por que Jacó não ia socorrê-lo? E ele chega cansado. E ele chega com fome. Mas quando Jacó diz para ele vender a sua primogenitura, ele diz: de que me vale isso, se eu estou para morrer? Normalmente essa ideia às vezes surge, irmãos, quando nós estamos no desespero, quando nós estamos numa situação ruim. Mas lembre-se, Esaú ia herdar muita coisa, muitos pratos de lentilhas, muito gado, muita coisa que ele poderia fazer festas, muitas coisas que ele poderia passar a sua vida inteira na bênção. Mas, naquele momento, a decisão dele o levou a trocar tudo por um prato de lentilha. Cuidado, irmãos, com o momento do cansaço. O cansaço chega, o cansaço vem, uma hora ele bate à nossa porta, e quando muitas vezes bate esse cansaço, bate na nossa porta, lá vem também uma sugestão. Faça isso que resolve. Se você fizer isso, vai resolver com facilidade. E essa facilidade, ela sempre quer roubar o nosso futuro. Eu acho interessante Paulo dizendo, o versículo 12 de Filipenses 3, diz assim: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para as que está diante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Eu tenho um prêmio celestial. O que pode estar me oferecendo neste momento pode ser muito legal, pode ser muito bom, pode suprir a minha necessidade do momento, mas talvez ela queira roubar toda a sua história com Deus. Viva com Deus, né? Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus, está decretado. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Ponto final. Não tem uma justificativa. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Quando eu disse no início, né, a respeito de Davi e da dificuldade talvez que as pessoas hoje sentem de pregar a respeito do pecado, é isso. Quando eu começo a pregar sobre o pecado, alguém já começa a pensar: quem é esse sujeito para falar sobre pecado?
Mas Paulo diz, olha, eu não alcancei ainda essa perfeição. Mas eu não vou deixar para o ano que vem, quando eu conseguir. Eu não vou deixar para quando eu fizer 80 anos de igreja para eu conseguir. Eu não vou deixar isso. Eu já cheguei num ponto. E desse ponto aqui, o que eu tenho que fazer é deixar ainda o que tiver que deixar para trás e avançar na soberana vocação que há em Cristo Jesus. Nós somos chamados para ser salvos, irmãos. Nós somos chamados para ser salvos. Há momentos na nossa vida que dói, há momentos que são tristes nas nossas vidas, já houve, haverá, mas lembre-se, o projeto é a salvação da sua alma. Quando começa Hebreus, Paulo diz, olhe para Jesus, que suportou a ignomia, a vergonha, suportou a cruz, suportou tudo aquilo. Por quê? Porque ele estava olhando para o alto, estava olhando para a recompensa, estava olhando para aquilo que viria a ser a realidade dele depois da cruz. Depois da cruz, irmãos, tem uma outra realidade. Depois da cruz, temos salvação. Depois da cruz, temos libertação. Depois da cruz, temos cura. Depois da cruz, temos honra, porque Deus, Ele nos honra. Talvez as pessoas estão te desonrando, mas lembre-se, Deus vai te honrar. Não deixe a amargura tomar conta do seu coração, não, irmãos. A amargura é um trem esquisito. Esses dias eu estava ali em casa, trabalhando, aí chega o filho de uma vizinha minha, e quando ele vai descendo do carro, ela diz, até que enfim, quando ela ia falar, lembrou, ele falou, se falar alguma coisa, eu vou entrar no carro e vou embora. Amargura. Amargura que contagia outras pessoas. Como eu disse no início, a amargura ela não consegue se alegrar com nada, não deixa você se alegrar com nada. E aí eu estava olhando, aquele homem, ele traz a sua filha junto. No carro estava a sua filha junto, e ele fala isso para a mãe dele, que é a avó da menina. A menina não participou da história de pai e mãe que eles tiveram, porque ela teve 3 filhos, um criado com a tia, outro criado com a avó, outro criado com não sei quem, e essa amargura, pelo jeito, para os 3. Mas a menina, ela não participou. A menina não tinha nascido o tempo que o filho tinha sido desamparado pela mãe. Mas apesar de não ter participado, a cena que a menina vê é a mãe falando, até que, e o pai dizendo, se falar alguma coisa, eu vou montar no carro e vou embora. A amargura, ela contamina. A menina nem tinha participado da história, mas agora ela estava lá experimentando a amargura dos 2. Estava lá convivendo com a amargura dos 2. Uma coisa que ela nem tinha nada a ver. E a amargura é desse jeito, irmãos.
a amargura normalmente ela tem uma justificativa. E aquele camarada tem a justificativa dele. Inclusive, e a parte que é crente é ele. Então você pode ter aí qualquer justificativa para ser amargurado, para ser amargurada. Mas Deus nessa noite também está te dando uma oportunidade de cura. Porque se você continuar amargurado, você contamina a igreja, você contamina os seus vizinhos, você contamina os seus amigos. Né? Quantas histórias de casamento contaminam a história dos filhos, porque o pai fala mal da mulher que largou, a mãe fala mal do marido que largou. Um dia eu gravei uma pregação numa igreja. A minha mãe assistiu a pregação e ela falou assim: uai, mas você encheu a bola da Eliane. Eliane era minha ex-esposa. Deu muita coisa errada, deu. Mas se você vê eu falando dela, você vai falar: rapaz, eu acho que você quer voltar. Não quer voltar não, ela já está casada e tudo, e está tudo bem. Mas eu não preservo nenhuma amargura, eu não preservo nenhuma doideira no meu coração de querer vê-la, né, com a vida ruim, não. Pelo contrário, o marido dela é gente boa mesmo, acho ele um cara bacana. A vida traz problemas, traz, irmãos. Mas não seja você uma extensão da amargura. Não seja você uma extensão do problema. Não seja você uma extensão da dificuldade. Porque se você é amargo, você vai contagiar a igreja, a família. E como eu disse no início, né? Fiquei feliz em ver o irmão. O amargo não consegue olhar para o outro e ver o outro feliz. Então nessa noite, né, não quis fazer nenhum tratado teológico a respeito de amargura, mas eu gostaria que você pensasse agora. Casamentos às vezes promovem a amargura. Pais e filhos às vezes promovem a amargura. Porque não adianta, né, alguém falar: ah, o fulano que mora lá em Brasília falou mal de você. Tanto faz. Mas se falar: olha, eu só tenho uma irmã, sua irmã, detonou você, já é uma coisa de proximidade. Então, às vezes a gente acha que a amargura vai acontecer lá nos Estados Unidos. Não, irmãos. Às vezes a amargura acontece no meio da família. Às vezes a amargura acontece no meio dos irmãos. Às vezes a amargura acontece em relação ao pai com o filho, filho com o pai, com a mãe. Muitas coisas acontecem. Mas eu gostaria que você colocasse o seu coração agora diante do Senhor. Quando a amargura sai, ela não vai produzir mais frutos, irmãos, ela vai perder as raízes,
Paulo está dizendo, olha, não deixa ela criar raiz, não. Porque se ela criar raiz, ela vai contaminar outros, vai contaminar a igreja, vai contaminar o seu marido, vai contaminar a sua filha, que não teve nada a ver com o seu casamento, vai contaminar o seu vizinho, que não tem nada a ver com a situação ruim que você viveu. Nós não precisamos e não podemos deixar que a amargura venha contagiar outras pessoas e fazer muitas vezes com que elas percam a salvação. Às vezes na igreja tem gente destruindo a salvação dos outros, porque é amargo. Tem pessoas que amargam. Tem pessoas que amarga, né? Põe fel e se pôr fel melhora, porque o amargo dela é pior. Mas fale com Deus nessa noite. Se tem residido alguma amargura no seu coração, seja sincero, fala, Senhor, eu tenho justificativa. Alguém me feriu, alguém me pisou, alguém me humilhou, alguém falou que eu sou feio. Graças a Deus esse problema eu nunca tive. Mas se alguém falou que você é feio, que você é feia, e você achou que o camarada ia falar que você era maravilhosa, e de repente ele falou, meu Deus, que carcaça. Não, você tem justificativa? Tem. Mas Deus não quer essa justificativa. Deus quer o seu coração nessa noite, onde Ele possa implantar cura, onde Ele possa implantar uma decisão para a nova vida, para uma nova direção. Ao invés de você ouvir os gritos da sua amargura, você vai ouvir a voz suave do Espírito Santo te conduzindo a perdoar, a direcionar o seu perdão em relação a outra pessoa. Senhor Deus, é a Tua palavra que diz, meu Pai, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, Pai, porque o Teu servo Paulo, com todas as experiências, ó Deus, que ele tinha na vida com o Senhor, ele disse que ainda não havia alcançado a perfeição. Eu leio os relatos dele, Pai. Eu tento aprender com ele. Então, Pai, se ele não estava preparado, imagine eu. Mas eu estou aqui nessa noite, pedindo que o Senhor venha de encontro às nossas vidas, de encontro aos nossos corações, e que toda amargura, todo rancor, todo pessimismo, toda derrota, tudo aquilo que o inimigo lançou na mente, no coração, que está amarrando as mentes, que está amarrando os corações, que caiam por terra nessa noite, e que o Teu povo seja livre, que o Teu povo seja livre de toda contaminação, que o Teu povo seja livre de toda amargura, todo rancor desapareça no nome de Jesus Cristo, e que o Teu povo seja livre, Senhor Deus, para um crescimento espiritual, seja livre, Senhor Deus, para ouvir a Sua direção, para ouvir a Sua voz, para ouvir o Seu chamado, para ouvir, meu Deus, exatamente aquilo, meu Deus, que essas raízes, meu Deus, esses embaraços impediram até hoje, mas que em nome de Jesus Cristo, Pai, algo novo do Senhor comece a acontecer agora, e cada um possa se alegrar no Senhor, possa se alegrar na sua salvação, mesmo que as tribulações momentâneas estejam aí. A Tua palavra diz que elas não são para se comparar, ó Deus, com aquilo que o Senhor tem preparado para nós, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, que a sua semana seja uma semana de cura, uma semana de libertação, uma semana quando você lembrar daquilo que era dor,
daquilo que era amargo, você vai lembrar. Mas é muito interessante isso, irmãos. Você lembra do fato, mas você não lembra da dor. Você vai experimentar isso essa semana. Vai ser algo extraordinário na sua vida. Pode acreditar. Muita amargura que havia no seu coração vai sair. Você entendeu? E você vai falar, mas como que eu esqueci? Uai, Deus é assim, irmãos. Eu gosto muito daquela passagem lá que Moisés está lá, todo mundo querendo matá-lo, não sei o que, prejá-lo, não sei o que, e cadê a água, que a água está amarga. Aí Deus fala, pega o galho, joga na água. Aquele galho já estava lá, ó, né? Aquele galho não nasceu na hora que Deus falou. O galho estava lá, alguém deve ter colocado na cabeça, alguém deve ter tentado entrar na sombra do galho, e o galho estava lá. Mas ele só viu a solução quando ele clamou ao Senhor, e o Senhor fez. Deus vai fazer essa semana coisas extraordinárias na sua vida, e muito bom mesmo vai acontecer na sua vida, no nome de Jesus. Pai, leva-nos agora aos nossos lares, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Temos uma segunda-feira pela frente. Nem um dia, nem uma semana, nem um ano é superior à tua força, é superior à tua direção, à tua orientação. Por isso confiamos, meu Deus, que esse dia, essa semana, ó Deus, todos os dias que temos pela frente, é coisa do Senhor, e o Senhor nos abençoará de uma forma especial. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós, em o nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe.